Duas figuras, dois mundos, separados por tempo e intenções. Raskolnikov, o jovem intelectual atormentado, e Vladimir Putin, o estadista moldado pela real política. Ambos acreditam, cada um a seu modo, que atos extremos podem ser justificados por grandes propósitos. Enquanto um planeja o assassinato de uma usurária em nome de uma utopia moral, o outro navega pelas águas turbulentas da geopolítica com decisões controversas. O que eles têm em comum e como suas ideias se chocam no universo filosófico? Raskolnikov, o protagonista do clássico de Dostoiévski, é movido pela ideia de que alguns homens são extraordinários, destinados a transcender as leis morais em nome de um bem maior. Essa concepção, fortemente influenciada pelo contexto intelectual do século XIX, reflete debates filosóficos sobre a natureza do poder e da moralidade, inspirado por teorias como as de Napoleão e pela crescente secularização da Europa. Raskolnikov acredita que certos indivíduos têm o direito de romper normas éticas para atingir objetivos superiores, representando uma tensão entre a ambição humana e os limites impostos pela consciência. Essa ideia, baseada na concepção de um homem extraordinário, sugere que certas figuras históricas ou visionárias possuem o direito moral de cometer atos proibidos, desde que tragam avanços significativos para a humanidade. Ele acredita que atos violentos podem ser justificados pela grandeza de seus objetivos, mas ao mesmo tempo se questiona se realmente pertence a esse seleto grupo de indivíduos que moldam o curso da história. Seu dilema interior é um reflexo da fragilidade humana diante das escolhas morais, algo que ecoa em nossas próprias experiências cotidianas. Putin, em contrapartida, não é um personagem de ficção, mas suas ações são igualmente moldadas por uma visão pragmática de poder. Influenciado por um mundo de disputas geopolíticas, ele também parece operar sob uma lógica que coloca os fins acima dos meios. Isso pode ser observado, por exemplo, na anexação da Crimeia, em 2014, um movimento que desafiou as normas internacionais, mas reforçou sua posição estratégica e nacionalista. Cada decisão parece ser calculada para consolidar o controle, mesmo ao custo de críticas e sanções externas. Seu pragmatismo não só reflete uma estratégia política, mas também questiona ativamente as limitações impostas por um sistema internacional baseado em regras que nem sempre são seguidas por todos. Mas há uma diferença crucial. Raskolnikov é consumido pela culpa. Sua tentativa de justificar o assassinato de uma velha usurária, um ato que ele vê como um sacrifício necessário para um bem maior, o leva a um abismo de angústia, manifestado em delírios, isolamento e um profundo desprezo por si mesmo. Filosoficamente, ele se torna um reflexo de uma humanidade que luta contra os próprios limites morais, questionando se o crime pode ser justificado ou se a própria consciência é o juiz inescapável de nossas ações. Sua consciência não o deixa em paz, como um lembrete constante da desconexão entre a sua teoria e a realidade emocional. Esse peso da culpa também nos leva a refletir sobre como a moralidade não é apenas um código externo, mas algo profundamente arraigado em nossa existência. Ambos representam dilemas filosóficos universais. Até onde podemos ir em nome de nossos ideais? Enquanto Raskolnikov se questiona sobre o direito de transgredir a moral para cumprir um propósito maior, como o assassinato que considera justificável, Putin navega pela real política, onde decisões pragmáticas frequentemente desafiam convenções éticas. E o que define o peso da consciência? Para Raskolnikov, é o tormento interno e a luta constante com sua humanidade. Para Putin, parece ser uma ausência de remorso que possibilita a continuidade de suas estratégias globais. Essa tensão entre os dois revela não apenas suas diferenças, mas também os paralelos filosóficos que ambos representam. Para Raskolnikov, o preço da transgressão é a destruição interna, mas também a possibilidade de redenção através do arrependimento e da expiação. Muitos de nós podem se identificar com sua luta interna ao enfrentar escolhas morais difíceis, enquanto outros
podem se sentir mais próximos da visão pragmática de Putin, vendo o poder como um meio de alcançar segurança ou estabilidade. Putin nos mostra como a transgressão pode ser usada como ferramenta para consolidar o poder, ilustrado por decisões como a anexação da Crimeia, que, apesar de estrategicamente vantajosa, trouxe sanções econômicas e isolamento diplomático. Essa alienação reflete-se tanto no impacto direto sobre a economia russa, quanto a crescente tensão interna entre aqueles que apoiam e questionam suas escolhas. Ele nos alerta sobre os riscos de ignorar as consequências humanas, como o sofrimento das populações afetadas e o aumento de divisões sociais dentro de sua própria nação. A filosofia de Raskolnikov evoca questionamentos que ressoam na política moderna. É aceitável infringir regras por um bem maior? Enquanto o jovem estudante fracassa ao lidar com as consequências de sua visão limitada, Putin exemplifica uma versão madura, mas igualmente arriscada, desse dilema. Em contextos diferentes, ambos refletem a tensão entre o idealismo e o pragmatismo, convidando-nos a considerar o custo humano e ética de nossas escolhas. Essa tensão transcende indivíduos, representando questões que definem eras inteiras. E assim, Dostoiévski nos pergunta: há redenção após a queda moral? A história de Raskolnikov sugere que sim, mas com sofrimento e renúncia. E Putin? Sua história ainda está sendo escrita, mas as marcas de suas ações já definem seu legado. O embate entre a moralidade e pragmatismo continua sendo uma questão aberta, não apenas para eles, mas para todos nós. Raskolnikov e Putin, dois nomes que, cada um à sua maneira, nos convidam a refletir sobre o poder, a moralidade e os limites da ambição humana. Que lições tiramos deles? Isso, caro espectador, é uma questão para você.